Olá, pessoal. Segundo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Né? Vamos para uma videoaula agora, tá? Onde a gente vai falar de um assunto que a gente iniciou na sala de aula, tá? Mas a gente não chegou a aprofundar e como a gente está, né, nesse momento, atravessando esse momento difícil, né, da questão do coronavírus e tal, e estamos tendo essa comunicação aqui, né, é, por essas videoaulas. Então, vamos aproveitar e falar um pouco, né, detalhar um pouco de algumas coisas que, de repente, na sala de aula a gente deixou, né, escapar, deixou pular algumas coisas, tá certo? Então, essa nossa videoaula de hoje, ela vai falar sobre o capitalismo, tá certo? E esse tema, esse assunto aí está dentro do módulo 4, capítulo 10, tá certo? Módulo 4, capítulo 10 de Sociologia, tá bom? Falando sobre o capitalismo. E para ficar mais didático, né? Para melhor a gente compreender essa aula, a gente vai aqui utilizar, né, algumas imagens, tá certo? Essas imagens, elas vão facilitar, né? Deixar mais didático aqui a nossa discussão, nosso debate, a nossa videoaula, tá certo, meninos? Muito bem. Então, vamos falar um pouco sobre a origem do capitalismo, tá certo? Antes de mais nada, a gente precisa saber o que é o capitalismo, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista, né? A boa parte do mundo, ou quase essa parte hegemônica do mundo, ela é movida pelo modo de produção capitalista, né? Com exceção de alguns países, né? Como Cuba, Coreia do Norte, tá? A própria China, né? Que apesar de no seu regime político ser comunista, mas na questão econômica ela abre, né? Ela abre um debate, ela toma características da economia capitalista. Então, o capitalismo é predominante, né? Hegemônico no mundo que nós vivemos, tá certo? Então, um conceito que seria muito importante para a gente partir da nosso raciocínio seria esse aqui, olha. O capitalismo é um sistema em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital, que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Apesar de ser considerado um sistema econômico, o capitalismo estende-se aos campos políticos, sociais, culturais, éticos e muitos outros, compondo quase que a totalidade do espaço geográfico. Bem, nesse conceito aqui, que eu coloquei para a gente fazer uma análise, se você reparar bem, algumas palavras, algumas expressões estão grifadas, não é por acaso. A palavra propriedade privada. Então, quando você fala em capitalismo, ele tem características fortes, né, que você não tem como não ligar a ele, né? Então, fala de capitalismo, você precisa falar de propriedade privada, que é uma das grandes características, né, de uma sociedade capitalista, a existência da propriedade privada, aquilo que é meu, aquilo que é seu, né? Então, propriedade privada, característica enfática, né, de uma sociedade capitalista, de um sistema capitalista, ok? A palavra lucro também, né, é outra palavra que está diretamente ligada, né, ao capitalismo. E a acumulação de capital, né? A acumulação de capital é a acumulação de bens, né, sendo em forma de terras, de propriedades, fábricas, né, o próprio dinheiro, tá certo? Então, são características, são palavras que vão caracterizar, né, o sistema capitalista. Então, ouviu essas palavras, você lembra logo de capitalismo, tá certo? E outra coisa importante aqui nesse conceito é quando ele fala o seguinte, olha, é um sistema econômico, logicamente, mas o capitalismo ele não pode ser entendido apenas dentro do âmbito da economia, né? Para você entender o capitalismo, você precisa entendê-lo como algo bem mais amplo, né? Como eu falei para vocês, a gente respira, a gente vive, né, dentro de uma sociedade capitalista. Então,
esse capitalismo, ele se faz presente em todos os aspectos da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, né? Na nossa interação social com o outro, na questão cultural, né? Aquilo que a gente veste, aquilo que a gente assiste, né? Em televisão, filmes, séries, né? A questão do que a gente come. Então, tudo isso envolve, né, o capitalismo, envolve esse capitalismo num contexto bem amplo, na verdade. Tá, ok? Então, pensou em capitalismo, em sociedade capitalista, você precisa realmente ampliar essa visão. Né? Não é só a questão econômica, né? Está para além da questão econômica. Beleza. E as origens? Quando é que surge esse capitalismo? Bem, quando a gente faz uma análise mais apurada, mais detalhada sobre a origem do capitalismo, a gente vai lá ainda para a Idade Média, num período chamado Baixa Idade Média. Tá? Um período aproximadamente ali que se localiza entre o século XI, XII e até o século XV, na verdade. E como assim? A gente vai lá para a Idade Média, mas na Idade Média não era feudalismo, exatamente. Na Idade Média, do século V ao século XV, né, a gente tem um sistema de produção chamado feudalismo. Tá? Porém, todavia, já na Baixa Idade Média, né, a partir do século XI, XII até o século XV, esse sistema feudal ele está começando a entrar em crise, até desaparecer no século XV aproximadamente, certo? E nesse momento de crise, a gente percebe que um novo sistema está se formando, né? A gente percebe o surgimento de uma nova forma de organização econômica, né, que seria mais tarde chamado de capitalismo. É claro que nesse momento, na Baixa Idade Média, né, você ainda não chama isso de capitalismo, tá certo? Mas nós podemos entender que o começo do capitalismo, né? Ali você já encontra o embrião do que seria, do capitalismo, daquilo que seria o sistema capitalista futuramente, tá certo? Então a gente volta lá para a segunda, para a Baixa Idade Média, tá? Já no final da Idade Média, né? Principalmente pós um acontecimento chamado Cruzadas, né? As Cruzadas, que apesar de ter toda uma discussão religiosa, né? Ser um movimento analisado a partir de uma guerra religiosa entre cristãos e muçulmanos, mas quando você analisa de uma maneira um pouco mais detalhada, você vai ver que as cruzadas elas também permitiram um contato entre o Ocidente, entre a Europa feudal e o Oriente, né? Um espaço geográfico aonde se entra em contato com as chamadas especiarias, né? Essas especiarias mercadorias, vários tipos de mercadorias e produtos, algumas inexistentes na Europa, outras raras, né, na Europa. E principalmente pós-cruzadas, nós vamos ver o surgimento, né, o crescimento e a intensificação dessa relação comercial entre a Europa, tá? A Europa final, Idade Média, e esse espaço geográfico que a gente vai chamar de Oriente, né? As Índias, enfim, o espaço das especiarias. Aí começa o surgimento de uma atividade comercial que já traz os elementos que não existiam na Idade Média, como, por exemplo, o uso do dinheiro, o uso da moeda como elemento para troca de produtos. É por isso que a gente diz que nesse momento histórico, nesse contexto histórico da Baixa Idade Média, principalmente pós as Cruzadas, é que você começa a perceber a origem daquilo que nós chamamos de capitalismo, tá certo? Ok? Muito bem. E o capitalismo, para a gente analisá-lo, para a gente caracterizá-lo, para entendê-lo melhor, a gente costuma dividir esse capitalismo em 4 fases, tá certo? E essas 4 fases a gente pode chamar de... A primeira fase, em vermelho aqui na imagem, né? A primeira fase é o chamado capitalismo comercial.
também conhecido como mercantilismo. Ele existe aproximadamente do século XV até ali por volta do século XVIII, tá certo? Quando você vê o capitalismo a partir do século XVIII entrando numa nova fase, a segunda fase, né? A segunda fase, aqui em verdinho, é o chamado capitalismo industrial, que dura aproximadamente do século XVIII até o final do século XIX, tá certo? Muito bem. E a partir do século XIX, segunda metade do século XIX e começo do século XX, você vê o capitalismo entrando na sua terceira fase. E essa terceira fase é chamada de capitalismo financeiro. Ok? E durante todo o século XX, praticamente todo o século XX, o capitalismo vigente será o capitalismo financeiro. Até chegarmos ali no final do século XX, aproximadamente a partir da década de 70, 80, principalmente 80, tá? A gente vê o capitalismo entrando na sua quarta fase, que a gente vai chamar de capitalismo informacional. Tudo bem? Na nossa próxima videoaula de sociologia, a gente vai falar um pouco de cada uma dessas fases aí, tá legal? Muito bem, pessoal. Por hoje, né, a gente fica por aqui, né, se essa videoaula fica aqui, para a gente ir discutindo aos poucos essa questão do capitalismo, tá legal? Bem, até uma próxima videoaula, não se esqueçam, né, lavar sempre as mãos e fiquem em casa, ok? Logo, logo a gente se vê. Um abraço, tchau, tchau.